É muita informação, né, galera, sobre ligação covalente. Mas como eu já falei e o professor Almeida reforçou na aula sobre ligação iônica, primeiramente a gente tem que conseguir trabalhar com a identificação desses átomos utilizando a nossa tabela periódica. Quando a gente consegue identificar pela tabela periódica, fica muito mais fácil a gente já visualizar qual é o ametal, qual é o metal, se ambos são de alta eletronegatividade ou de baixa eletronegatividade. Quando você tem um domínio dessa parte do uso da tabela, isso facilita muito na hora de você poder prever se a ligação é iônica ou covalente e ainda mais a quantidade de elétrons que vão estar envolvidos nessas ligações, seja ganhando, perdendo ou ainda compartilhando esses elétrons. Então vamos aproveitar esse momento para fazer a nossa revisão e visualizar os principais tópicos da nossa aula. A gente trouxe alguns macetes só para fechar esse conteúdo para a gente poder ir para a atividade. Então vamos lá no slide. Como a gente está falando de ligação covalente, qual é o principal ponto que nós temos que lembrar que envolve esse tipo de ligação? É que ela vai estar tratando de átomos que estão ali com alta eletronegatividade. O que isso quer dizer? São átomos que não têm tendência, galera, de perder elétrons. Por isso que as ligações do tipo covalente, elas sempre vão ocorrer com um não metal ligando-se a outro não metal. Porque ali, como nenhum dos dois tem tendência de perder, eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar os elétrons da sua camada de valência. E quando eles compartilham esses elétrons, eles formam as ligações covalentes, dando origem às nossas moléculas ou macromoléculas. Lembrando, nas ligações iônicas, dão origem aos compostos iônicos. Nas ligações covalentes, eles dão origem às nossas moléculas, né? Então, são compostos covalentes moleculares. Então, essas moléculas, elas podem ser tanto simples quanto compostas. Então, o exemplo de molécula de substância covalente que é formada aí por essa ligação. Nós temos as substâncias simples, ozônio, que é por ligação covalente, nós temos o oxigênio, nós temos o gás hidrogênio, todos esses são exemplos de substâncias covalentes simples. Nas substâncias covalentes compostas, nós temos a água, observe que o hidrogênio é um não metal ligado ao oxigênio, que é outro não metal. Nós temos o gás metano, CH4, hidrogênio não metal, carbono também não metal, dando origem às substâncias covalentes do tipo compostas. Então, como que funciona isso, professora? Funciona pela aproximação das valências dos nossos átomos, ou seja, da camada mais externa do átomo, onde estão aqueles elétrons mais distantes do núcleo, e aí essas camadas elas se aproximam e esses elétrons que estão na camada de valência, eles passam a girar no núcleo do seu átomo de origem e ao redor do núcleo do átomo ao qual ele se ligou. Então aqui a gente tem que essa atração desses núcleos para cima do elétron, ela vai ter ali a mesma proporção, vai ter a mesma intensidade, porque normalmente esses átomos possuem eletronegatividades semelhantes. E aí nós temos os três tipos de ligações covalentes. Nós vimos a ligação covalente do tipo simples, onde é um elétron de cada átomo formando um par de elétrons, dando um total de 2 elétrons compartilhados, representado por um traço. Temos a ligação covalente dupla, aqui são 2 elétrons de cada átomo, né, formando aí 2 pares de elétrons, 4 elétrons no total, e aí 2 tracinhos. Enquanto a ligação covalente tripla são 3 elétrons de cada átomo e ela é representada por 3 traços. E agora, galera, você vai lá
vai praticar na atividade. Leiam com muita atenção os enunciados e as alternativas. Depois a gente vem para fazer a correção das atividades. E aí, galerinha, como que vocês se saíram nessa atividade? Conseguiram resolver? Ficaram com muita dúvida? Não tem problema, a gente vai fazer a correção e eu quero que vocês prestem atenção porque isso aqui, ela é, digamos assim, uma correção bem tranquila, não tem cálculos, é só uma teoria e a gente vai estar trabalhando a formação pela necessidade de elétrons de cada átomo que está envolvido ali nas nossas ligações. O primeiro ponto é você conseguir visualizar quem é ligação iônica, quem é covalente. Conseguiu visualizar quem é covalente, quem é iônico? Para fazer a previsão da fórmula molecular do nosso composto iônico formado, você só precisa entender a necessidade de elétrons de cada um dos átomos que estão envolvidos na ligação. E aí a gente vai conseguir ter as fórmulas moleculares certinhas. Vamos lá para a nossa correção, então? Vamos no nosso Tirando Dúvidas com a nossa questão de número 1. Na questão de número 1, ela traz a representação genérica de elementos químicos que estão formando ali um composto, uma substância, uma molécula. Ele fala, um elemento X possui número atômico igual a 1. E outro elemento, Y, possui número atômico, no caso, igual a 17. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? O que eu preciso saber? A quantidade de elétrons da valência de cada um. Porque aqui, ele já está dizendo para a gente que é ligação covalente. Então já está de boa. Eu sei que vai ser uma ligação por compartilhamento, conforme a necessidade de cada um. O elemento X é o mais fácil, Ele vai ter na sua valência um elétron, porque o seu número atômico é igual a 1. Mas o nosso elemento Y, eu preciso fazer a distribuição eletrônica. O número atômico dele é 17. Então eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10. 3s2, 3p5, Porque aí eu tenho 10, com 2, 12, com 5, 17. Então, essa é a distribuição eletrônica para o meu elemento Y. Se essa é a distribuição eletrônica de Y, eu tenho que identificar agora a camada de valência dele. A camada mais externa dele vai ser essa daqui. Quantos elétrons ele tem nessa camada? 2 mais 5, ele tem 7. Então, o nosso cara aqui, na camada de valência, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito? Esse cara aqui pode compartilhar quantos elétrons? 1. Ele só tem 1. Esse cara aqui pode compartilhar quantos elétrons? Se ele tem 7 e a regra diz que ele precisa ter 8, ele também só pode compartilhar 1. Então, eles vão formar uma ligação simples covalente. Então, aqui, quando a gente for fazer a fórmula estrutural, vai ficar X ligado a Y. E a fórmula molecular vai ser XY, que dá a nossa alternativa B. A letra B é a alternativa correta para a questão de número 1. O elemento X possui apenas um elétron, portanto, ele é o hidrogênio, que precisa compartilhar um elétron para ficar estável com 2. Enquanto o elemento Y, ele é o cloro, já que possui número atômico 17 elétrons, sendo que na última camada eletrônica ele vai ficar com 7 elétrons. Dessa forma, ele precisa ganhar um elétron apenas ou compartilhar um elétron com o hidrogênio, ficando estável com 8 na sua camada de valência. Então, nesse caso, a fórmula de Lewis ela é essa e a fórmula do composto é essa daqui.
Por que essa, professora? Porque é o X e o Y da questão que a gente tem no enunciado. Eu não posso dizer HCl lá. Eu tenho que trabalhar com o que o enunciado me deu, que são as opções todas em X e Y, fazendo com que a nossa alternativa correta seja a letra B. Já na questão de número 2, nós temos algumas substâncias, tá? Nós temos o etano, C2H6, temos o bromo, Br2, temos ainda a água, H2O, e temos ali o cloreto de magnésio. Vou colocar bem aqui em cima, MgCl2. Tranquilo, nós temos 4 moléculas que representam substâncias. 4 substâncias estão representando pelas suas fórmulas aí. Daí ela fala aqui, ó, apresentam seus átomos unidos, respectivamente, através de ligações. E aí ele quer que você defina qual é o tipo de ligação que esses átomos estão fazendo para dar origem às moléculas aí dessas substâncias, as fórmulas moleculares dessas substâncias. O que você vai fazer para não cometer erro? Primeiro, se você tem domínio da tabela periódica, dos grupos e das famílias da tabela periódica, você vai olhar quais são as ligações que são formadas por A metal mais outro A metal e quais são as ligações que são formadas por um metal mais um A metal. Por quê? Porque nas ligações que você tiver metal e metal, elas são ligações covalentes. A metal com a metal, tá? Covalente. E as ligações que você tem metal e um ametal, elas são ligações iônicas. Esse é um jeito de você fazer identificando. Então vamos lá. Carbono, aqui ó, no primeiro, ele é um ametal. E o hidrogênio também é um ametal. Aqui nós temos 2 bromos ligados. Os 2 são halogênios, ou seja, o bromo ele é ametal também. Aqui, hidrogênio, ametal, oxigênio, ametal. E aqui, magnésio, metal e cloro, ametal. Isso quer dizer que aqui nós temos ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente e ligação iônica. Então, eu posso identificar o tipo de ligação observando a classificação desses elementos pela tabela periódica. Outra forma de você estar fazendo essa correção é indo na tabela, observar a valência de cada um desses átomos e ver se eles têm tendências de ganhar ou perder elétrons. Sempre que você tiver a junção, por exemplo, de 2 átomos, como o bromo ligado a outro bromo, e você observa que a eletronegatividade deles é alta e que os 2 não têm tendência de perder elétrons, eles vão formar ali o que nós chamamos de ligação covalente. Eu prefiro, olhar a família do grupo na tabela periódica e observar se é um metal ou um não metal e assim classificar o tipo de ligação. Como a gente viu que aqui é ametal com ametal, esse aqui também ametal com ametal, aqui também ametal com ametal e o último é metal com ametal, eu posso dizer que são ligações covalente, covalente, covalente e iônica, ficando assim com a afirmativa da letra A como a correta para essa nossa questão. E observando, a gente tem aqui o hidrogênio ligado a um não metal. Aqui no outro nós temos um não metal com outro não metal. Aqui novamente o hidrogênio ligado com um não metal. E aqui nós temos um metal ligado com o outro, que no caso é um não metal, fazendo com que seja ligação covalente, covalente, covalente e iônica. Tranquilo?
Letra A afirmativa correta para nossa questão de número 2. Agora vamos para a nossa questão de número 3, decolando para o futuro. Na questão de número 3, nós temos o seguinte: um fosgênio COCl2, um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. Monóxido de carbono, galerinha, CO. Mono vem da classificação dos óxidos, né? Por quê? Porque só tem um oxigênio. Dióxido de carbono é CO2. O dióxido significa que ele tem 2 oxigênios. Então, como ele fala aí que ela é pelo monóxido de carbono, eu estou falando do CO, que vai reagir com o cloro. Daí ele fala a fórmula estrutural da molécula do fosgênio apresenta, e aí ele quer saber o tipo de ligação que essa molécula vai apresentar. Aí você, para determinar o tipo de ligação que ela vai ter, ou ainda determinar a fórmula estrutural dessa ligação, normalmente a gente procura ver quem é o átomo central da molécula, qual é o átomo que vai estar no centro e os outros átomos vão se ligar a ele para a gente poder fazer essa definição e determinar se ele vai ter ligações simples, ligações duplas e quantas vão ter. Então, observando aqui, nosso átomo central vai ser o carbono. Por quê? Porque o carbono, ele é um átomo que na tabela periódica tem uma particularidade muito interessante. Ele tem na sua camada de valência 4 elétrons. Então o carbono, e vocês vão ver isso muito lá no terceiro ano, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, para ter a estabilidade, ele não tem tendência de perder esses elétrons, mas ele tem tendência de realizar 4 ligações. E outra coisa muito interessante sobre esse elemento é que ele pode realizar essas ligações de diversas formas. Ele pode realizar 4 ligações do tipo simples, ele pode realizar 2 ligações duplas, ele pode realizar uma ligação simples e uma tripla, ele pode realizar ainda uma ligação dupla e 2 simples, como é o caso desse exemplo. Como que eu sei o tipo de ligação que ele vai estar realizando? Observando a quem ele está ligado. Nesse caso, olha só, a fórmula molecular está dizendo que eu tenho um átomo de carbono, um átomo de oxigênio e 2 átomos de cloro, não é isso? Então, o carbono tem lá os seus 4 elétrons, ele vai ter 2 ligações dessas feitas com átomos de cloro, então eu vou ter cloro, posso colocar cloro aqui e cloro aqui, e ele vai ter outras ligações feitas com oxigênio. Aí você lembra, o oxigênio é um calcogênio, tem na sua camada de valência 6 elétrons, então ele precisa de 2 para ter estabilidade. Então vai ficar assim, ó, uma ligação dupla com o oxigênio e 2 ligações simples, né? Que o nosso cara aqui, a nossa estrutura vai ter com os átomos de cloro. Qual a alternativa correta? A nossa letra A. Uma ligação dupla e 2 ligações simples, conforme a estrutura representa aí pra gente. Então, galerinha, a gente sempre vai montar as fórmulas dos nossos compostos, das nossas moléculas, observando a necessidade de elétrons na camada de valência de cada um, para poder determinar se as ligações são simples, são duplas ou triplas. No mais, a gente tem mais aulas sobre ligação covalente pela frente, então fique ligadinho.